Existe um tipo de homem que entra em um ambiente e não precisa dizer muito. Ele não força a atenção, não implora validação e não corre atrás do olhar de ninguém. Ainda assim, ele é notado. Isso não vem de roupas caras, nem de frases decoradas. Vem de postura, presença e autodomínio. E a verdade dura é que muitos homens perdem o interesse dela antes mesmo de abrir a boca, porque a aparência deles já está gritando insegurança. Talvez você conheça essa dor. A conversa começa bem, mas algo esfria. As respostas ficam curtas, o brilho some. Você se pergunta onde errou, enquanto outro cara, aparentemente normal, ocupa o espaço que poderia ser seu. Não é azar, é falta de consciência. Pequenos hábitos diários, silenciosos, estão destruindo sua imagem, te empurrando para a friend zone e te colocando em comparação constante com homens mais centrados. O estoicismo ensina que tudo começa dentro. Marco Aurélio dizia que o homem vale aquilo que ele domina em si mesmo. E quando você não domina seu corpo, sua mente e sua energia, isso aparece no seu rosto, na sua linguagem corporal e na forma como você se move pelo mundo. Aparência não é vaidade, é reflexo do caos ou da ordem interior. Pensa em personagens como Maximus em Gladiador ou Thomas Shelby em Peaky Blinders. Eles não pedem respeito, eles ocupam o espaço com presença. Cada gesto comunica intenção, cada silêncio transmite força. Não é atuação, é coerência interna. E isso é algo que qualquer homem pode construir ou destruir todos os dias, sem perceber. Neste vídeo, você vai entender 10 coisas silenciosas que estão sabotando sua aparência, sua energia e sua capacidade de atrair naturalmente. Homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos, mais firmes, mais calmos, mais perigosamente confiantes. Se isso faz sentido para você, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que precisa acordar. E agora me responde nos comentários, com sinceridade, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Antes de qualquer palavra, seu corpo já entregou tudo. A forma como você entra em um ambiente, como se senta, como ocupa espaço, diz se você tem presença ou se pede permissão para existir. Ombros caídos, passos curtos, cabeça baixa, isso comunica submissão instantânea. E o mais cruel é que isso acontece em silêncio. Ela sente, mas não explica, apenas perde o interesse. A postura é um reflexo direto do seu estado interno. Um homem sem autodomínio vive encolhido, como se estivesse sempre se defendendo do mundo. Já um homem centrado se move com calma, sem pressa, sem rigidez. Ele não precisa provar nada, ele simplesmente está ali. E isso gera conforto, curiosidade e respeito quase automático. Observe como você se senta em público. Pernas muito fechadas, braços cruzados, corpo retraído, tudo isso grita insegurança. Agora compare com homens que parecem naturais em qualquer lugar. Eles ocupam espaço sem exagerar. Não são expansivos demais, nem invisíveis. É o equilíbrio que o estoicismo chama de medida justa. Ao andar, a maioria dos homens anda como se estivesse fugindo de algo. Passos rápidos, olhar perdido, respiração curta, isso destrói a presença. Um homem consciente anda como quem escolhe o caminho, não como quem reage ao mundo. Cada passo firme comunica: eu sei onde estou e por que estou aqui. Na sedução, isso é decisivo. Você pode dizer a coisa certa, mas se seu corpo diz o contrário, ela vai acreditar no corpo. É assim que muitos homens acabam na friend zone sem entender o motivo. Faltou consciência corporal, faltou alinhar intenção e gesto.
O estoico entende que o corpo é uma ferramenta de expressão da mente. Se você não governa sua postura, alguém ou algo está governando por você. E enquanto você não ajusta isso, sempre haverá outro homem, mais calmo e mais presente, ocupando o espaço que poderia ser seu. Poucos homens querem ouvir isso, mas quase todos sofrem por ignorar. Dormir mal destrói sua presença. Não importa o quanto você treine, se vista bem ou leia bons livros. Um homem sem sono carrega no rosto a marca da negligência. Olhos opacos, expressão cansada, irritação fácil. E isso afeta diretamente como ela te percebe. O corpo é honesto. Quando você negligencia o descanso, ele cobra em silêncio. Sua postura cai, sua respiração fica curta e sua energia some. Você começa a reagir demais, a falar demais, a se justificar. É o oposto do autodomínio. Um homem cansado tenta compensar com palavras o que perdeu em presença. Existe uma diferença clara entre cansaço e fraqueza, e o mundo, especialmente as mulheres, percebe isso. O homem descansado transmite estabilidade. Ele não parece desesperado por atenção. Ele sustenta silêncio. O estoicismo sempre tratou o corpo como templo da mente, não como máquina descartável. Observe sua rotina noturna, telas até tarde, estímulo constante, dopamina barata. Isso não é lazer, é fuga. E cada noite mal dormida envelhece seu rosto, endurece sua expressão e te afasta daquela imagem de homem centrado. Depois, você não entende por que ela perde o interesse. A resposta estava no travesseiro. Dormir bem é um ato de consciência e disciplina. É escolher o longo prazo em vez do prazer imediato. Homens estoicos entendem isso. Você não controla tudo, mas controla quando se deita, o que consome antes de dormir e o respeito que tem pelo próprio corpo. Enquanto muitos homens se orgulham de virar à noite, outros silenciosamente constroem vantagem. Eles acordam com energia, olhar firme e presença natural. E no jogo da atração, essa vantagem invisível costuma decidir tudo. Antes da primeira frase, pouca gente percebe, mas sua expressão facial é o diário da sua mente. Um homem que reclama demais carrega isso no olhar, na testa franzida, no maxilar tenso. Mesmo quando está em silêncio, o peso interno aparece. Isso destrói a presença antes de qualquer conversa começar. A reclamação constante é um sinal claro de falta de autodomínio. Não importa se o motivo parece legítimo. Quando você se coloca no papel de vítima, seu corpo assume essa posição. Ombros caem, postura encolhe, energia diminui e ninguém se sente atraído por alguém que parece em guerra com a própria vida. O estoicismo é direto nesse ponto. Você não controla os eventos, mas controla sua resposta. O homem que entende isso desenvolve consciência emocional. Ele sente frustração, mas não a espalha. Ele observa o problema, aprende e segue. Esse autocontrole gera respeito silencioso, e isso é profundamente atraente. Homens que reclamam demais acabam presos na friend zone porque transmitem instabilidade. Eles desabafam, se explicam, pedem compreensão. Sem perceber, se colocam como amigo emocional. Enquanto isso, outro homem, mais calmo e centrado, escuta menos e sustenta mais presença. Veja como filmes clássicos retratam homens fortes. Eles não explicam suas dores em detalhes. Eles agem, não porque não sentem, mas porque escolheram dominar o que sentem. Essa escolha molda o rosto, o tom de voz e a forma de se mover. Cada pensamento repetido deixa marca. Se você cultiva a reclamação, seu rosto envelhece, sua energia cai e sua imagem enfraquece. Se cultiva autodomínio e responsabilidade, seu corpo responde com firmeza. Isso muda completamente como o mundo, e ela reage a você. O maior inimigo da sua presença hoje não é outro homem. É o seu celular, micromovimentos constantes, olhar inquieto, necessidade de estímulo o tempo todo.
Tudo isso fragmenta sua atenção e enfraquece sua imagem. Um homem que não sustenta foco transmite ansiedade, e ansiedade nunca foi atraente. Redes sociais criam uma comparação silenciosa e cruel. Você vê recortes de sucesso, corpos, viagens, mulheres. Sem perceber, seu corpo reage. Respiração curta, postura retraída, tensão no rosto. Mesmo quando está com ela, sua mente está em outro lugar. E ela sente, sempre sente. O estoicismo já alertava sobre isso séculos atrás, só que com outras palavras. Onde está sua atenção, está sua vida. Um homem sem consciência do próprio consumo mental se torna reativo. Ele responde notificações rápido demais, fala demais, se explica demais. Tudo isso corrói o autodomínio. Observe os pequenos gestos. Mexer no bolso, ajustar a roupa sem necessidade, tocar o rosto o tempo todo. Esses micromovimentos são sinais claros de ansiedade moderna. Eles destroem a presença mesmo quando você está em silêncio. É como se seu corpo dissesse: eu não estou confortável aqui. Enquanto muitos homens vivem dispersos, outros treinam quietude. Eles conseguem ficar sentados sem tocar no celular. Conseguem ouvir sem interromper. Conseguem sustentar silêncio sem desconforto. Isso cria um contraste brutal. E no jogo da atração, contraste é poder. Se você não controla seus hábitos modernos, eles controlam você. E um homem controlado por estímulos nunca parece forte. A disciplina digital não é isolamento, é estratégia. Quem domina a própria atenção começa a dominar a própria imagem. E isso muda tudo, lentamente e em silêncio. O estoicismo nunca foi sobre parecer forte, mas sobre ser forte. E o curioso é que quando o homem vive esses princípios, a aparência muda sozinha. O olhar fica mais firme, a postura se ajusta, a presença se torna natural. Não é esforço, é alinhamento interno. A dicotomia do controle é o primeiro divisor de águas. Quando você para de tentar controlar a reação dela, a opinião dos outros ou o resultado imediato, algo muda no seu corpo. A tensão diminui, a ansiedade some. O autodomínio começa exatamente aí. Focar no que depende de você, suas ações, hábitos e escolhas diárias. Autoconsciência é o segundo pilar. Um homem estoico se observa. Ele percebe quando está carente, reativo ou buscando validação. E ao perceber, ele ajusta. Não se culpa, não dramatiza. Ele corrige. Essa consciência constante refina sua expressão, seu tom de voz e sua forma de ocupar espaço. Disciplina diária parece simples, mas é rara. Acordar no horário, treinar o corpo, organizar a vida, dormir bem. Esses atos constroem algo invisível. Coerência interna. E coerência é sentida à distância. É por isso que alguns homens entram em um ambiente e parecem maiores do que são. Na sedução, isso se traduz em calma. Você não força a conexão, não corre atrás de resposta, não tenta impressionar. Sua presença faz o trabalho. Enquanto outros homens competem, você observa. Enquanto outros reagem, você escolhe. Isso cria atração sem esforço. No fim, a aparência que realmente importa é a que nasce do caráter. Quando você vive com autodomínio, disciplina e consciência, seu corpo comunica isso sem pedir permissão. E é exatamente isso que diferencia homens comuns daqueles que deixam marca por onde passam. Agora me diz, quando você entra em um ambiente, o que seu corpo está dizendo por você? Postura firme ou retração? Presença calma ou ansiedade disfarçada? A verdade é que o mundo reage não ao que você promete, mas ao que você sustenta todos os dias, em silêncio. Quantos interesses já se perderam não por falta de intenção, mas por falta de autodomínio? Quantas vezes você sentiu que ela se afastou sem explicação? A explicação estava nos hábitos, no sono negligenciado, na reclamação constante, na atenção fragmentada. Pequenas escolhas constroem ou destroem a imagem de um homem.
O estoicismo nos lembra que você não controla o desejo do outro, mas controla quem você se torna. E quando você escolhe disciplina, consciência e coerência, sua aparência muda, sua energia muda, sua vida muda. Não de forma barulhenta, mas inevitável. Este não é um convite para fingir confiança, é um chamado para construí-la. Para liderar a si mesmo antes de tentar liderar qualquer relação, porque o homem que se governa nunca precisa implorar por atenção, ele a atrai naturalmente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Eles não são sobre agradar o mundo, mas sobre se tornar sólido o suficiente para não depender dele.